Vai, vou querer chorar. Mas de verdade, eu morro. Ai, eu sou feia, amigo, chorando. Bom, o ano era 2008, eu tinha 13 anos naquela época, né? A gente chegou aqui na antiga congregação do Paú, né? A gente vinha de uma igreja um pouco maior, né? Que era a Polo do setor 10, e se deparar com uma igreja pequena, né? Acolhedora, né? Um conjunto que tinha, sei lá, uma dúzia de membros, né? E a seara era grande, os ceifeiros eram poucos, a gente foi logo se integrando ali no conjunto. A minha história começou em 2012, quando eu era só uma menina, uma pré-adolescente, né? E eu não queria sair do conjunto infantil, só que as regentes e também os jovens do conjunto me convenceram, né? E eu era muito tímida, mas a partir do momento que eu decidi participar do conjunto, os jovens eles me receberam assim de uma maneira tão acolhedora que eu percebi que ali eu me sentiria muito bem. Ela teve início em 2009, quando eu vim morar aqui no bairro com a minha família, e o Rosa de Saron ele foi fundamental naquele momento, porque era tudo novo, bairro novo, teria que fazer amigos novos, e o Rosa de Saron ele me acolheu, me apresentou amigos, me apresentou pessoas que estão comigo até hoje. Eu tinha 11 anos e eu lembro que eu tinha muita vontade de ir para a mocidade. E aí minha mãe, na verdade foi minha mãe que conversou com a Leilane, perguntou qual a idade que entrava nos jovens. Na época tinham poucos jovens, eu acho que era 5, 6 jovens. Era bem pequenininha. E aí minha mãe falou com a Leilane, aí eu comecei a ir para os ensaios. Foi um momento que Deus mostrou para mim qual era o meu chamado. O sentimento que vem no meu coração quando eu falo do conjunto Rosa de Saron é um sentimento de acolhimento, sabe? De amor, do verdadeiro amor de Cristo. Eu me emociono porque eu entrei em 2012, né? E passei um ano sendo muito acolhida. O meu primeiro retiro foi muito marcante para mim, né? Porque eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E desde então, aquela menininha tímida começou a ser transformada de uma maneira assim, sobrenatural, porque eu percebo que foi o Espírito Santo. E a nossa participação ali foi muito enriquecedora para a nossa vida até hoje, né? A gente começou a criar relações, né? Criar amizades, fraternidades que duram até hoje. Naquela época era algo bastante especial, porque nós componentes, a partir do que vinha da liderança, né? Hoje ainda encontra-se aqui Michel e Leilane, então eles sempre fizeram com que a juventude, né, o conjunto naquela época fosse bastante unido. A gente participava de tudo, era uma mocidade que participava. Eu lembro de a gente estar na igreja de segunda a segunda, no ensaio das senhoras, até o domingo de manhã, de noite. Ciclo de oração, eu lembro muito do ciclo de oração, porque nós éramos uma mocidade que estávamos completo, o conjunto cantava no ciclo de oração. E a gente amava estar, e, tipo assim, não era 2, 3, eram os 30 componentes. Era sempre uma brincadeira, era quando a gente entrava nos ônibus para ir, seja para um passeio, ou seja para o retiro, era um clima de festa. A gente ia cantando, eram os corinhos e assim, era aquela bagunça boa que a gente se sentia assim, não existe melhor lugar a não ser esse. Nós combinávamos de sair juntos e aí passava de rua em rua, pegando todo mundo até ir para a igreja e voltava. E na volta a gente sempre ia para a pracinha. Eu acho que era assim, o ponto de encontro da gente. Tanto de consideração como depois do culto, a gente sempre ia para a pracinha. E uma coisa que fica sempre marcada, que minha mãe sempre comentava, que era um grupo de 30 jovens na pracinha, conversando. Nós éramos realmente muito amigos, muito unidos. E com a ajuda dos líderes, das regentes, dos jovens, eu fui crescendo, não só fisicamente, mas também na maturidade espiritual. Sem sombra de dúvidas, foi a época mais importante da minha vida. Eu acho que
tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi sobre ser cristão faz parte da minha mocidade. Foi muito importante na minha vida, porque foi um período em que foi muito difícil na minha casa. Então, ter os meus líderes, né, que era Michel e Helena na época, foi muito importante, porque eles fizeram um papel de paternidade muito incrível na minha vida. Eu lembro de uma coisa muito importante, que meu pai não deixava eu ir para a igreja. E eu ficava muito revoltada, porque eu dizia, meu Deus, eu quero ir para a igreja. E ele não deixava. E Michel, todos os cultos, ia me buscar na porta de casa e ia me deixar. Se naquele período eu não tivesse tido esse investimento, talvez eu não estivesse hoje aqui. Uma das memórias muito marcantes quando a gente ainda era daquela igreja, assim, na beira da BR, que eram os nossos momentos de escola bíblica dominical. Me marcou muito os ensinos dos professores Michel, Marina, Leni. Foram pessoas assim que marcaram a minha vida no sentido de criar em mim um desejo ainda maior, um maior anseio por buscar conhecer a Deus, né? Eu lembro que os cultos de mocidade da igrejinha ainda eram muito esperados, porque a gente se preparava muito para os cultos de mocidade. E eu acho que a igreja também. E era como se fosse um culto diferente. E era um culto realmente avivado. Tipo, era o culto mais avivado que a gente tinha no mês. E isso chamava muita atenção. Isso chama atenção porque realmente nós éramos jovens dedicados na obra do Senhor, porque a gente se importava com esse dia. Eu lembro que quando começava a introdução de fidelidade, a igreja já estava tomada, a gente já estava falando em mistério. E também o círculo de oração. A irmã Janaína é uma mulher de oração que ela me marcou muito, porque quando nós estávamos assim, meio fracos na fé, ela sempre nos fortalecia, nos abraçava e dizia assim, eu estou orando por você. Foi conhecer a minha esposa, né, Nívia, que também foi uma integrante do conjunto, né, foi no ano de 2011, né, e foi no meio de tudo isso, né, dos trabalhos, né, da juventude, que a gente se conheceu, né, que a gente começou a orar juntos. O momento em que eu conheci a minha esposa, né, nós nos conhecemos naquele período e marcou também a nossa vida esse momento. Já faz 5 anos que nós somos casados, minha esposa Nívia está grávida de 8 meses, né, em breve o Otávio está chegando aí. E a gente pode dizer que essa nossa história de amor, que essa nossa construção de relacionamento, se entrelaçou um pouco com a história do Conjunto Rosa de Saron, porque contribuiu muito. Foi aqui que a gente se conheceu e contribuiu para a nossa relação com Deus, para ter uma família frutífera e que abençoa, né, a vida de outras pessoas. Eu sinto muito orgulho de ter feito parte da história desse conjunto. Eu tenho certeza que essa história significativa e tão marcante na minha vida emocional, espiritual, acredito que não só na minha, mas de toda a juventude da época, porque foi escrita pelo próprio autor do universo, Deus. Sou muito grato a Deus por ter feito parte dessa história, né? 27 anos, a gente olhando assim já quase 3 décadas, né, de existência de um conjunto que agrada a Deus, né, onde passaram muitas pessoas, né. Eu, de verdade, sou muito feliz. Eu sou muito feliz porque eu carrego lembranças inesquecíveis. Porque, como eu já tinha falado, forjou muito meu caráter, forjou o meu caráter cristão. Então, eu sou muito feliz. Foi a época mais incrível. A minha mocidade foi realmente algo marcante. É uma saudade de gratidão, uma saudade de ter sido uma época muito boa, uma época muito importante. São sentimentos bastante especiais, porque foi um período de grande relevância na minha caminhada cristã. É muito emocionante ver explicitamente o agir de Deus na vida de uma mocidade, é tanto que até hoje isso é tão marcante na minha vida que as lembranças da época sempre tornam a minha mente e
me mostram, muitos testemunhos me mostram que vale a pena continuar e nunca desistir.